Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí à nossa live. Hoje vamos falar um pouco aí sobre dívidas, né? Como sair das dívidas, algumas perguntas. Hoje nós vamos estar falando aí, conversando com a minha amiga e mentora Aline. A Aline, ela é advogada e também educadora financeira e já trabalha aí nesse nesse ramo aí há mais tempo do que eu, né? E foi a partir dela que eu comecei a me educar financeiramente, até alguns projetos, e a gente vai falar um pouquinho aí com todos vocês a respeito um pouquinho das dívidas. Quero agradecer a presença de todos, sejam todos bem-vindos e espero que a gente possa ajudar vocês. Eu vou convidar a Aline aqui para poder também ao vivo, para a gente poder começar a bater um papo aí a respeito, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? A audição tá boa? O som tá bom? Tá tranquilo? Todo mundo me ouvindo? Boa noite, Aline. Oi, Roberto, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá dando para me ouvir? Tranquilo? Tá, tô ouvindo. Beleza, então. Então tá bom, pode continuar falando. Ok, primeiramente quero agradecer a todos aí pela participação, pelo tempinho de vocês aí que está disponível com a gente. Espero que a gente possa estar com valores aí na vida de vocês, que é esse o intuito, né? A gente crescer e contribuir, né? À medida que a gente cresce, a gente contribui também com as pessoas. E como eu passei por alguns momentos complicados e estou crescendo, a Aline me ajudou muito, aí a gente, o propósito é justamente ajudar as pessoas nesse sentido também, né? Ajudar a ter mais clareza sobre dívidas, né? Sobre como sair da dívida, como se organizar financeiramente, até o ponto da pessoa começar a investir. Né? Então é sobre isso. Como eu falei para vocês, para quem está entrando agora aí, quero agradecer a presença de todos. Convide aí seus amigos para poder estar compartilhando com a gente aí esse momento. A Aline, ela foi uma das minhas mentoras, né, no início desses problemas que eu tive financeiro. E a Aline, como eu falei, a Aline é advogada e também é educadora financeira. Né? Então, eu vou deixar a palavra um pouco com a Aline aí, para ela falar um pouquinho a respeito dela aí, a situação, como é que ela começou na educação financeira, o que é que fez ela entrar nessa área também, para a gente começar já a bater um papo aí sobre as dívidas, tá bom? Vai lá, Aline. Olá, e aí, gente? Boa noite, tudo bem? Gente, ó, tem um aviãozinho aí, ó, à direita aí. Se vocês clicarem, conseguem mandar essa live para chamar outras pessoas, você consegue alcançar outras pessoas. Eu já mandei aqui, Roberto, você pode chamar aí também. É só clicar, não vai sair, você vai convidando, tá bom? Parece que é o seu áudio aí que eu acho que você tá pedindo para aumentar um pouquinho, tá bom? Gente, eu sou educadora financeira, eu comecei assim, acho que em 2018. Na verdade, eu sou advogada, mas eu sempre gostei muito de números, né? Na escola eu sempre gostei bastante de números. Deixa eu só melhorar aqui, só um pouquinho. Sempre gostei bastante de números. E aí eu comecei a investir, eu falei, só que, na verdade, comecei a investir em Bitcoin, né? Que na verdade eu nem vou colocar como investimento. Meu esposo me falou, meu amor, vamos investir, não sei o que, legal, legal. Eu falei, beleza, colocamos um pouco. Só que eu particularmente não gosto de fazer nada que eu não conheça. E aí eu comecei a estudar mesmo sobre investimentos, sobre educação financeira, e aí eu me apaixonei pela coisa mesmo, né? E aí comecei a estudar, eu falei, não, eu só invisto no que eu conheço, né? E aí só que para você chegar nessa fase do investir, você passa por todo um processo, por toda uma caminhada, né? E aí essa minha caminhada começou aí, em 2018, eu comecei a estudar sobre finanças, sobre educação financeira, comecei a ler muitos livros, comecei a fazer muitos cursos e pronto, aí comecei minha caminhada aí pela educação financeira. Primeiro eu me eduquei, né, e depois eu fui entendendo a coisa aí para depois me tornar uma educadora financeira mesmo. Foi mais ou menos assim. E aí o Robério apareceu aí no meio do caminho, né, Robério? E aí as coisas foram acontecendo aí também. Ele agora também um educador financeiro. É isso aí. Tudo é você correr atrás, é você ir em busca de conhecimento, é você buscar uma mudança de vida mesmo, né? Saber que reconhecer que não tá legal e correr atrás para melhorar.
E foi isso que o Robério fez. Então, a minha história começou assim, e aí, consequentemente, o Robério entrou aí no meu caminho também, né? Na verdade, a gente já se conhecia há algum tempo. E aí, como ele viu eu falando sobre finanças, educação financeira, ele me procurou. Eu falei, não, vamos nessa então. E aí a gente sempre conversa alguma coisa, né? Sobre investimento, sobre educação financeira, sobre ser educador financeiro também. E é por isso que a gente está aqui hoje, juntos aqui, falando um pouquinho sobre isso. Obrigada, Roberto, pelo convite, viu? Eu que agradeço. O som tá melhor, pessoal? Tá conseguindo me ouvir melhor agora? Aumenta um pouquinho, Roberto. Eu não sei se você consegue aumentar. Você está no fone? Você está com o fone aí ligado ou não? Tá só no... Só o telefone mesmo. Eu tô fazendo o telefone. Sim, sim, então só tenta chegar um pouco mais perto, então. Mas tá dando para te ouvir. Só não tá bem altão. Agora eu acho que você... O pessoal me ouvir. Ai, beleza. Agora deu uma melhorada. Então, pessoal, quando eu procurei a Aline, né, normalmente a gente, quando começa a pensar em investimentos, quando começa a sair da dívida, a gente procura várias coisas, né, na internet, sai procurando de qualquer forma, e a gente acaba ficando meio perdido, né, nesse caminho, muitas informações, sem saber por onde começar. E aí, quando eu vi que a Aline estava falando a respeito disso também, e é algo que eu gostava, que eu queria trabalhar também, aí eu falei, deu tudo certo agora, eu vou conversar com a Aline, vou fazer a mentoria com ela. Depois eu fiz outros cursos para poder me aperfeiçoar também, né? Para a gente poder começar. Mas, assim, a minha história em si, quando eu procurei a Aline, foi porque eu estava com algumas lives que eu já fiz aí com algumas pessoas, eu já compartilhei isso. Foi um momento difícil que eu passei, um momento de dificuldade financeira, e eu me vi numa situação com 40 anos e eu não tinha, estava sem saber o que fazer, né? Que eu tinha 2 filhos, o que é que eu vou fazer agora? Nunca vivia bem, gastava bem, né, ganhava bem, só que não tinha um planejamento financeiro. Aí, quando veio a crise do Covid, assim como muitas pessoas, aconteceu que eu fiquei sem emprego, sem renda, sem a empresa, e acabou que eu fiquei sem saber o que fazer. Né? Aí eu comecei a correr atrás para poder descobrir o que é que eu podia fazer, procurar a mentoria, procurar ajuda. Tive a ajuda de muitas pessoas da minha família, né, naquele momento complicado, que é um momento difícil, que às vezes você fica sem saber o que fazer, que é algumas coisas que acontecem com as pessoas quando estão endividadas, né? E aí acaba ficando nessa situação. Mas aí você tem que colocar a cabeça no lugar para poder começar a fazer as coisas direitinho para não ter problema financeiro mais ainda depois, né? Aí, Aline, fique à vontade aí, você quer falar a respeito de dívida, você quer falar a respeito aí de como é que a gente sai da dívida, o que é que você quer comentar sobre o que a gente pode fazer, ver o que é que você consegue falar a respeito, que a gente vai conversando aí mais um pouquinho. Bom, eu não sei se você consegue pegar aqueles dados que você me passou ontem. Se você tiver aí, prepara ele aí para você falar para a gente aqui daqui a pouquinho, porque aquilo ali é muito interessante. Eu não sei se todo mundo que está assistindo é que nem eu, mas eu amo números, eu amo estatística, eu gosto de uma coisa mais concreta, mais palpável. Hã? Se você... Eu anoto tudo também, os números, eu saio anotando tudo. Pois é, aí você separa aí. Mas, gente, o que é a grande questão aqui? Se a gente for analisar o Brasil em si, a gente não tem como cultura a educação financeira. Isso está começando a mudar. Mas a gente não teve. Quando eu era criança, na adolescência, no ensino médio, nunca alguém chegou para mim e falou, ó, do mesmo jeito que você cuida disso, você cuida da sua saúde, com o que você estuda e tudo, você também precisa estudar sobre dinheiro, sobre educação financeira. Nunca ninguém falou isso para mim, nunca eu estive ao redor ali, nem na escola, nem no ensino ali, nem fora ali, né, nem família, nunca ninguém falou para mim. Ó, é assim que tem que fazer, o dinheiro também você tem que saber lidar com ele, você tem que saber o que fazer. Então, assim, não é cultural do Brasil isso, né? Desde criança a gente tem uma educação financeira, isso tem mudado, tá? Hoje as escolas já têm colocado um pouquinho disso aí, uma matéria sobre educação financeira para as crianças começarem a entender como que é, né? Que é necessário aprender a lidar com dinheiro, que não é, recebi e deixa a vida me levar. Não, não é assim. Então a gente não teve essa educação financeira, só que aí agora as coisas estão mudando. E por
que que muitas das vezes a gente entra na dívida? Porque a gente não teve educação financeira. Então, simplesmente, eu ganho 10 mil, vou gastar 10 mil. Eu ganho 1.000, eu vou gastar 1.000. Ah, mas aí eu fui promovido, agora eu ganho 1.500, então eu vou gastar 1.500. Então, é mais ou menos assim. O meu dinheiro precisa dar o suficiente para eu pagar minhas contas, certo? Só que, gente, o tempo inteiro as coisas acontecem, fogem do nosso controle. A gente está passando por uma pandemia, num momento assim que a gente nunca tinha passado. Usar máscara, pandemia, não poder sair, a gente nunca passou. Quem é que estava prevendo uma coisa dessa? Ninguém. Então, são coisas que a gente tem que tentar se preparar para isso. A gente tem que buscar se preparar para esses momentos difíceis. Ah, beleza, eu ganho 10 mil, gasto 10 mil. Só que se acontecer alguma coisa com o meu carro, eu não tenho dinheiro, porque vai fugir do meu orçamento se eu gasto ali, né? E aí, qualquer coisinha já vai me fazer entrar em dívida, porque se eu gasto exatamente o tanto que eu ganho, qualquer coisa que fugir do meu controle ali, daquilo ali que está programado, acabou. Eu vou entrar em dívida. Então, tudo isso é resultado de quê? De uma falta de educação financeira que a gente não teve. Né? E isso aí não é culpa dos nossos pais, não, é cultural. Eles não tiveram e nós não tivemos, mas agora as coisas estão mudando. Então, a gente precisa aprender sobre educação financeira, a gente precisa entender que, da mesma forma como a gente cuida das outras coisas, a gente também precisa aprender a lidar com dinheiro. Né? Aprender a lidar com dinheiro. O Roberto, eu pedi para ele falar dos dados, aí eu gosto muito de dados, né? Que você tem algo muito palpável, né? Mas, por exemplo, se você for analisar, eu não vou falar dados, eu vou deixar os números para ele, mas se você for analisar divórcio, uma porcentagem muito alta de divórcio é por quê? Problemas financeiros dentro de casa. E aí cria problemas lá, discussões e tudo, e a coisa desanda. Entendeu? Pessoas se suicidam por causa de dívida, porque acha que não tem como sair delas, aí vai e se mata. Entendeu? Nossa, eu não tô vendo uma saída, uma luz no fim do túnel, e aí se mata. Então, assim, não, calma, não é assim. Vamos correr atrás do prejuízo, vamos aprender a fazer a coisa, vamos aprender a lidar com o dinheiro, a organizar o dinheiro, planejar o nosso orçamento, que tá tudo bem. Ah, mas Aline, eu já estou endividado, estou devendo muito. Calma, tem solução. A gente está aqui exatamente para solução. A gente tem uma mentoria, a gente tem alguma coisa que a gente pode te oferecer para sentar com você e falar, calma, vai se resolver, calma. E aí a gente senta e começa a te orientar para você sair dessa fase ruim, né? E eu gosto muito de falar de investimentos, acho muito legal investir, acho muito legal você olhar lá e saber que você está recebendo alguma coisa ali, que o dinheiro está trabalhando para você, isso é muito legal, é muito gratificante. Mas você só consegue chegar nesse nível aí de se satisfazer ali com seus investimentos e tudo, se você não tiver endividado, porque se você tiver endividado, gente, dívida traz insônia, traz depressão, ansiedade, qualquer coisa você está estourando, você não consegue produzir direito, começa a ter desentendimento lá no seu casamento, lá dentro da sua casa. Então, é só coisa ruim. Então, a gente precisa primeiro resolver isso aí, entender o porquê disso, resolver isso aí, para a gente passar para as demais fases. Aí eu só vou pedir para o Roberto falar os números aí, porque eu acho muito bacana. E você consegue entender um pouco mais, assim, caramba, é gente demais devendo. Né? Não sei se ele vai dar esse, mas, por exemplo, se eu tenho aqui 10 pessoas, de 6 a 7 estão devendo. Isso é muita coisa. É muita coisa. Então, é por quê? Porque a gente não teve educação financeira. Ah, mas Aline, também teve a pandemia. Não, gente, esses dados são dados de 2019. Talvez o que aconteceu foi ter piorado. Entendeu? Por causa da pandemia, porque muita gente foi demitida, muita gente faliu. Então, só pode ter piorado com a pandemia. Entendeu? Então, assim, a gente precisa saber lidar, a gente precisa se planejar, cuidar dessa área da nossa vida, da parte financeira, entendeu? Para evitar problemas, para a gente poder usufruir das coisas boas que a gente pode usufruir, entendeu? Que o dinheiro nos proporciona, a gente tem que aprender a saber lidar com isso também, né? Porque isso também é coisa boa pra gente, mas a gente tem que aprender a lidar, cuidar dele, administrar bem ele. Eu falo que é a sabedoria que você precisa de ter com as suas finanças também. Do mesmo jeito que você precisa de ter sabedoria ali no casamento, sabedoria ali no trabalho, tudo, nas finanças, você também precisa saber. Então, só fala aí os dados, Roberto, que eu acho muito bacana aqueles dados lá que nos faz entender um pouco mais, assim, como a coisa tá feia aí. Eu trabalho na área financeira, então, vira e mexe, a gente tem que estar pegando os dados corretos. Né? E eu peguei os dados na CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, que 77% dos brasileiros estão endividados. Ou seja,
como você falou, a cada 10 brasileiros, 7 a 8 estão endividados. Então, assim, é um número muito grande, um número muito assim, complicado para a gente poder entender, porque envolve praticamente a maioria das famílias. As pessoas que compram estão endividadas. Você falou aí nessa outra situação, vem o quê? Qual é o maior vilão das dívidas das pessoas? O cartão de crédito, né? Eu até tenho um vídeo aí que eu coloquei aí da Conexão Livre da rádio que eu participei, com o meu amigo Ed, que se você não tem um controle no cartão, você vai se perder. Você tem que ter um controle no cartão adequado para você poder controlar suas dívidas. E o outro que você falou foi o do casamento. O segundo maior motivador de divórcio no Brasil são as dívidas, são os problemas financeiros, né, que acaba afetando, né, aquela questão da cultura que você falou, a pessoa não tem a cultura de conversar, às vezes de conversar com o esposo, conversar com a esposa, e acaba gerando conflitos. Porque como é que funciona a questão das finanças na nossa cultura, na nossa mentalidade, às vezes até no nosso comportamento? Porque, assim, às vezes acontece, eu nasci de um pai e uma mãe que o pai ele controlava bem as finanças, a mãe não controlava bem as finanças, ou vice-versa. E o filho nasceu naquele meio, né? Um é gastador, o outro é controlador. Aí a criança fica meio perdida, sem saber o que fazer nesse meio termo. Então ela cresce, ela vai ali, escolhe um padrão e vai crescer com aquele padrão. E vai repetir um dos padrões deles. E isso aí, às vezes, atrapalha o crescimento, como você falou. A gente não tem a cultura de ter educação financeira. Hoje está sendo bem mais divulgado e está sendo bem mais difundido no Brasil, com alguns outros grandes players que tem no mercado, né? Outra coisa que é interessante é que, justamente a questão da dívida, é que 80% dos casais, às vezes, esconde dívidas um do outro, né? Do cônjuge. Por quê? Porque, eu comprei, eu não vou falar, porque eu fico com medo dele brigar. Eu usei o cartão, eu não vou falar, porque eu fico com medo de brigar. Então, às vezes, acontece muito isso também. E um dado interessante, que aí depois, quando você falou, quando a gente sair da dívida, é interessante a gente fazer, é que no Brasil, apenas 2,5% da população investe na Bolsa de Valores. Isso aí dá 5 milhões e pouquinho, né? Nós temos hoje 214 milhões de habitantes no Brasil, aproximadamente. Então, não dá nem 5 milhões e pouquinho. Enquanto nos Estados Unidos, que é uma cultura que já vem desde as escolas, né? Quase 65% da população investe na Bolsa de Valores. Então, por isso que é importante a gente ter conhecimento, clareza, né, das nossas dívidas, da nossa situação financeira, para poder a gente pensar justamente em investir no futuro, entendeu? Então, esses dados que a gente pegou aí para poder passar para vocês. Eu só pedi para ele falar que eu gosto, para a gente ter uma noção maior do que de fato está acontecendo. O Roberto comentou a questão de pai e mãe, né? O pai é assim, é assim. E aí tem a ver muito com crença, tá, gente? A gente fala o que tem a ver, né? Dinheiro com emoção, gente, tem muita coisa a ver, tá? Não só nas finanças, em todas as áreas, mas vamos pegar finanças, que é o nosso objetivo aqui. O que acontece? Eu até as crianças, pronto, eu nasci, eu tô uma folha em branco, certo? Então, não sei nada, tô neutra. Aí eu começo a ver as coisas da minha casa, de como meu pai se comporta, de como minha mãe se comporta com relação ao dinheiro. E aquilo ali vai formando as minhas crenças. Vai formando as minhas crenças. Então, enquanto eu sou criança, é como se eu fosse uma esponjinha que eu tô só absorvendo. Só absorvendo, só absorvendo. E aí depois eu vou reproduzir. Então, por exemplo, se eu vivi num lar onde a família sempre estava devendo, né? E é natural aquilo ali para eles. Não, beleza, a gente sempre gasta mais, vira tá ali numa bola de neve. Eu nasci num lar desse, para mim, aquilo ali é normal, aquilo ali é natural, é uma crença minha. Não, beleza, dívida faz parte da vida. Por quê? Porque foi o que eu vi, né, na minha infância, foi o que eu aprendi, então isso é natural. Não, mas agora eu já vi. Minha família era assim, era muito morrinha, não aproveitava a vida e tudo. Então, tem também. Aí, como que eu faço? Eu vou ter uma tendência a reproduzir isso, né? Então, tem a ver com as nossas crenças, tem a ver com o nosso passado. Como que era dentro da sua casa? Pai e mãe, como que era? A questão da escassez, como que era?
Entendeu? Ou não? Não, eu nasci num lar onde as pessoas eram empreendedores, né? Empresários, não sei o quê. Então, provavelmente, você já vai ter uma cabeça diferente. Então, tudo vai depender de onde você veio. Como que era a questão financeira lá dentro do seu lar? Você via o tempo todo dívidas? Você via seus pais discutindo por causa de dinheiro? Né? Você via seus pais perdendo sono por causa do dinheiro? Então, isso vai formando ali uma concepção, uma visão do que você entende de finanças, de dinheiro. Né? E aí você não tem um educador financeiro, você não tem ninguém para te instruir, você não vê isso na escola, os seus pais não falam sobre isso, pelo contrário, talvez você só veja coisa ruim, simplesmente você acha que é assim, você não sabe lidar, né? Ou vai fazer como você fez, como você sempre viu, e na maioria das vezes o exemplo não foi bom. O exemplo não foi bom dentro de casa. Então, você tende a reproduzir isso, tá? Por exemplo, quando eu falo, é emocional. Que quantas vezes você já saiu porque você estava, eu estou muito ansioso, eu estou muito preocupado, eu estou ansiosa, compra alguma coisa porque vai me trazer sensações boas, né? Vai produzir hormônios bons. Então, é emocional também, tá? Então, você precisa de primeiro quando a gente vai dar mentoria e tudo, a gente fala muito disso. Quais são suas crenças? O que você ouviu? Suas crenças estão erradas? Então, a gente precisa trabalhar essas crenças aqui. A gente precisa rever essas crenças, a gente precisa substituir essas crenças, entendeu? Pronto, aí entende isso, aí a gente vai para o segundo ponto, que é o que a gente realmente tem que fazer para sair das dívidas aí. Então, primeira coisa, eu preciso de saber, peraí, quais são as minhas crenças com dinheiro? Talvez você tenha ouvido assim, dinheiro é sujo, dinheiro vai te levar para o inferno, dinheiro não dá em árvore. Quem nunca ouviu isso? Ou você pediu alguma coisa para seu pai falava, não, eu não vou te dar, eu não tenho dinheiro. Você tá doido? A gente não tem dinheiro para isso. Então, talvez você ouviu isso o tempo todo. Então, o que você acha? É a sua crença ali. Sua crença de dinheiro é com relação àquilo ali. A finanças é com relação àquilo ali. Então, primeiro você precisa de reconhecer. Por que você tem essa posição? Pode falar. Porque as crenças elas nascem a partir do que nós vemos, né? Ouvimos e sentimos, né? Então isso aí vai crescendo dentro da gente, né? Até a gente acompanha muito o Paulo Vieira, né? E ele fala muito sobre isso, né? Que a crença é o quê? A comunicação, né? O que é a comunicação? Ela gera um pensamento, esse pensamento se transforma em um sentimento e o sentimento se transforma em uma crença. E ele fala que toda crença é autorrealizável. Então, se eu penso que eu não vou ter, então eu não vou ter. Então, se eu penso que eu vou conseguir, que eu vou ter, eu vou conseguir e eu vou ter. Então, você tem que mudar. E o que a gente pode fazer nessa situação aí, como você falou, dos treinamentos, a gente faz, é poder mudar, né? Transformar a crença ruim numa crença que eu possa mudar, alterar o padrão de pensamento. Então, é normalmente essas coisas que nós costumamos fazer na mentoria também, para a pessoa começar a mudar a mentalidade dela. Pode continuar. É exatamente isso. Então, assim, desde quando você nasce até uma certa idade, você está só absorvendo. Então, você é pela repetição, tá? O que você vê constantemente, o que você escuta constantemente, o que você sente constantemente, aquilo ali vai formando as suas crenças. Tá? Então, hoje, pronto, eu tô cheia de crenças. Nossa, mas Aline, já era, eu tô só com crenças ruins. Não tem como. É só substituir as crenças ruins pelas crenças boas. Essa é a questão. Então, primeiro eu preciso de entender como que foi o padrão lá, como que foi que eu vi lá na minha infância. E aí, se por acaso tiver sido ruim, se você reconhecer como algo que é ruim, que é de escassez, que eu tenho muito medo de ficar pobre porque eu vim de família pobre, tudo, gente, tudo isso te atrapalha, tá? Minha família é sempre endividada. Para você é natural hoje viver endividado, porque você veio de um lar natural, que sempre vivia endividado. Entendeu? Era natural. Então, são crenças. E aí a gente precisa de reconhecê-las, substituí-las, e aí pronto, vamos avançar. Vamos avançar. Que aí é o que eu faço mesmo para sair das dívidas. Quer fazer alguma consideração ou eu entro já? Você que sabe. Pode ficar tranquilo. O pessoal aí que está participando, se alguém tiver alguma pergunta sobre dívidas, né? Que aconteceu com você ou com sua família, com alguém específico, quiser passar aí para a gente a pergunta, pode mandar que a gente coloca aqui, né? Inclusive, até conversando com algumas pessoas hoje, né? Eu conversei com algumas pessoas e falei assim, qual a pergunta que você tem, né? Sobre dívida. E nós vamos comentar aqui aos pouquinhos aqui a respeito dessas perguntas, tá bom? Pode ir, Aline. Vamos lá, os passos aí que a gente
para poder resolver a questão das dívidas? Tá, então, gente, então, em primeiro lugar é você saber que sim, tem a ver com o seu passado, tem a ver com as suas crenças, e você precisa de reconhecer isso. Que tem a ver com a questão emocional, sim, entendeu? É só você ver, cara, eu tô muito nervosa, eu vou falar isso mais de mulher, porque é o que a gente vê mais, tá? Ai, a mulher fica muito ansiosa, tá acontecendo alguma coisa, ou ela tá muito cansada, e tudo o que ela faz? Vai pro shopping comprar, a gente escuta muito isso, né? Mas então, o que quer dizer? Emoção? É emoção. Dinheiro é emoção, lidar com dinheiro também é emoção, entendeu? Então a gente precisa de tomar consciência disso. Mas beleza, pronto, eu já reconheci, eu já sei que tem a ver com as minhas crenças, tem a ver com o meu passado, e aí eu já consigo resolver isso. Mas e aí, Aline, eu quero sair das minhas dívidas, eu preciso de fazer alguma coisa. Gente, você precisa de ter uma consciência assim, para você sair das dívidas, para você tem a primeira coisa, as dívidas são suas inimigas, tá? Se você tem uma dívida, ela é sua inimiga, se você tem várias dívidas, veja ela como uma inimiga que você precisa de acabar com ela. Tá? Tirar ela da sua vida de uma vez por todas, tá? Por isso que a gente fala das emoções, da crença. Porque se você não resolver isso, você vai sair hoje. Eu vou te ajudar a sair das dívidas hoje. Amanhã você tá fazendo tudo de novo. Por quê? Porque você não mudou suas crenças. Então você precisa de reconhecer isso. Pronto, tranquilo. Quando eu falo de sair de dívidas, você precisa de ter um pouquinho de consciência assim. Existe sacrifício. Eu vou ter que fazer um sacrifício aí de alguma forma, tá? Porque, gente, para sair de dívida, você vai ter que ter dinheiro para pagar a dívida. Então, você vai ter que talvez fazer um sacrifício aí, tá? Então, tenha isso em mente. Mas, assim, é passageiro, tá? É passageiro. Você vai sair, você vai talvez se sacrificar por um tempo, mas isso vai passar. E você, com a consciência certa, já cuidando do dinheiro seu certinho, pronto, as coisas vão fluir de forma que devem fluir. Pode falar, Roberto. Uma das perguntas que me fizeram, né, foi justamente essa. Como eu vou pagar dívidas se eu não tenho dinheiro? Aí a gente fala, não, a gente vai falar que não, o problema não é ter dinheiro, o problema são outros, não é ter dinheiro, mas muitas perguntas que o pessoal faz, como é que eu vou sair das dívidas se eu não tenho dinheiro para pagar a dívida? Aí pode continuar e você fala a respeito um pouquinho dessa situação. Tá, então assim, você vai ter que se sacrificar em alguma coisa, tá? A princípio você vai ter que se sacrificar, você vai ter que rever aí suas contas para você conseguir sair dessa. Gente, é um ciclo, tá? Parece que você vai entrando numa bola de neve, vai só complicando sua situação e a bola de neve vai crescendo e você parece que nunca vai sair dela, mas tem como sair. Tá? Tem como sair. Eu vou falar aqui como pontos para ficar mais objetivo, tá? Para ficar mais claro, se alguém estiver anotando aí, tá bom? Eu acho que é interessante. Primeira coisa que você tem que fazer, tomar consciência de todas as suas dívidas, todas as suas dívidas. Talvez você tenha só uma, tá tranquilo, mas você precisa de saber várias coisas sobre essa dívida, tá? Mas eu tenho várias dívidas, então você precisa de ter consciência de todas elas. Então, esse primeiro momento é você tomar consciência das suas dívidas. Você sabe que tem. Gente, tem gente que é tão endividada que tem até medo de ir atrás delas. Cara, eu devo tanto que eu tenho até medo de saber que tanto de tempo que falta, que tanto que eu ainda devo. Por quê? Tem medo de encarar a realidade. Mas, gente, vai ter que encarar a realidade para sair dela, tá bom? Não tem para onde correr. Então, alguns dados importantes, tá? Para você saber da sua dívida. Para quem que eu tô devendo? Primeiro, quantas dívidas eu tenho? Ah, para 5 pessoas, beleza. Para quem são os credores? Para quem que eu tô devendo? Quanto que é o valor da minha dívida original? Quanto que é o valor da minha dívida hoje, no presente? Quanto que está essa dívida hoje? Isso aqui é importante num segundo momento, tá? Saber qual é a minha dívida original e saber qual que é a minha dívida hoje. Se eu fosse pagar ela hoje, que tanto que eles estão me cobrando a mais? Certo? Quais são os juros que eu estou pagando dessa dívida? Quais são os juros? Cada dívida tem um juro lá que eu estou pagando. Qual que é esse juro? Certo? Então, para quem que eu estou devendo? Qual é o valor original, o valor final dessa dívida? Certo? Daqui quanto tempo essa dívida está acabando? Ah, eu estou com consignado alguma coisa lá e eu não sei nem quantas prestações faltam. Quantas vezes eles vão descontar? Tem que saber, tá, gente? Quantas parcelas ainda faltam, tá? Tudo, toma consciência disso, tá? Quantas dívidas tem? Para quem que você está devendo? Qual que é o valor da dívida original? O valor da dívida hoje? Quais são os juros de cada dívida? Tá bom? Então é tomar consciência. Se tem algum bem que está ali como garantia, isso é muito importante você saber, né? Ah, se tem bem, como garantia, você vai ter que ligar o seu botãozinho aí de alerta para essa dívida, tá bom? Mas primeiro tome consciência de todas as suas dívidas. Pode falar, Roberto. Uma situação que muitas pessoas não sabem, e quando a gente deve, principalmente assim para bancos,
é a gente pedir, na hora que você ligar, para poder saber o valor da sua dívida, qual o valor original, qual o valor com juros, qual o valor atualizado, é você pedir a memória de cálculo do seu débito. Quando você fala isso, normalmente o banco, o atendente ali, ele já treme. Fala, essa pessoa entende de alguma coisa. Ela me pediu um documento que normalmente a gente não costuma passar. Ela vai te passar a memória de cálculo que você vai conseguir verificar qual a sua dívida real, né? Quanto que você deve realmente e quanto que eles estão te cobrando de juros. Né? Porque a Aline, quando a gente conversou, quando eu passei por isso, quando eu entrei em contato com o banco que eu devia, eles estavam me cobrando, eu até falei isso também lá na rádio, estavam me cobrando quase 40 mil, 37 mil, que era cheque especial, cartão de crédito, limite, foi um empréstimo consignado na época que eu fiz, e quando eu fui pagar a dívida, eu paguei a dívida por valor de menos de R$ 2.000, porque tudo era juro e multa, porque eu pedi a memória de cálculo do meu débito. Então, muito cuidado nessa situação, entendeu? Vocês têm que pedir para poder você conseguir fazer certinho na hora que você for calcular se está dentro do seu orçamento para você poder pagar. Então, uma dica para vocês aí, tá bom, gente? Gente, essa memória de cálculo aí, gente, ela é meio que palavra-chave, né? Palavras-chave, assim, memória de cálculo. Tá? Então você pode simplesmente liga lá na central de atendimento, fala assim, ó, tudo bem, eu estou devendo vocês, mas eu quero essa memória de cálculo. Muito provavelmente eles não vão te dar de imediato, eles vão tentar te enrolar, tá? Mas, eita, peraí, ela tá pedindo a memória de cálculo. O que que é? Por que que eles não querem dar? Porque, por exemplo, você tá devendo 2.000, mas eles estão te cobrando 40, como o Roberto falou, entendeu? Aí você fala, pô, peraí, eu tô te devendo só 2.000, você tá me devendo 40? Gente, a gente não tá falando de não pagar dívidas, tá? A gente só tá falando de pagar dívida justa, né? Pagar o valor justo pelo valor que você pegou, e não uma coisa 1.000 vezes a mais do que o que você pegou. Isso não é justo. Você vai pagar sim, vai pagar com juros, mas de forma justa. Então é só essa questão, pagar de forma justa. Então você liga, fala, pega todas as suas dívidas. Quem são os credores? É banco? É o que for. Liga e fala, ó, quero saber quanto que eu tô devendo, eu quero saber qual, me dá aí, me passa aí minha memória de cálculo, tá? Por que que é bom você usar o telefone? Porque normalmente é gravado, tá, gente? Então isso é bom, fica registrado ali, tá bom? Ali ele já tem um pouquinho mais de medo do que você ir lá na própria agência ou falar tentar resolver de outra forma, tá bom? Então busque isso, porque aí você vai saber, bem, eu devo tanto, o valor original é tanto, isso é importantíssimo, quanto que eu devia no início e quanto que eu tô devendo hoje, né? Inclusive você pode falar assim, se eu fosse pagar hoje a minha dívida de 2.000, quanto que eu pagaria? Só para você, gente, ter noção. Cara, que absurdo, olha que tanto que eles estão me cobrando. É aí aonde que você vai entrar para tentar fazer algum acordo, que aí é um passo seguinte, tá bom? Outros passos aí, tá? Então pronto. Pode falar. Tem uma pergunta aí que é do Fernando, que ele está perguntando se jogar na Mega Sena é investimento ou fundo de reserva futuro. Ó, na O verdade, que é que você... é jogo de sorte isso aí, né? Então isso aí não é nenhum dos dois, né? Só para você ver. A gente falou aqui no início que tem a ver com crenças. Se você for estudar um pouquinho sobre isso, a maioria das pessoas que ganham na Mega Sena ou que ganham nesses programas aí de 1 milhão, 2 milhões, Paraná, essas pessoas voltam ao estado quo, voltam ao que estavam antes ou pior. Porque aí começa a gastar tudo até o que não tem, e aí volta ou ao que estava antes ou até pior. Por quê? Crença. Ou então, se você não mudar a sua crença, pode ser um milionário que for, rapidinho você vai perder. Tá? Rapidinho você vai perder esse dinheiro, tá bom? Então, eu particularmente, se você, vamos supor que você aposte todo mês R$ 100, se você tivesse colocado esses R$ 100 desde muito tempo, que você aposta, se você tivesse investido, eu te garanto que você já teria mais de 1 milhão, dependendo do tempo aí, viu? Então, muito, muito cuidado com isso, tá, gente? Com isso aí é jogo de azar, ou seja, pode ganhar, mas, gente, se você for analisar a possibilidade disso, e aí é onde é que tá. Além das pessoas ganharem, assim, que é quase impossível você ganhar, você ainda, se não tiver a mente certa, a crença certa, você volta a ficar pobre de novo, tá, gente? E muitas pessoas ficam assim em curto tempo. Tá? Em curto tempo. Porque nunca teve dinheiro, sempre foi pobre, recebe um valor muito alto de dinheiro, aí vou comprar um casarão, paraná, mas aí você esquece o quê? Que você tem manutenção ali para aquela casa. Entendeu? Eu vou comprar um carrão. Você já viu quanto que é o IPVA desse carrão? Entendeu? Então tem a ver com isso. Então nem conta como. Eu nem falo sobre isso. Isso aí é carta fora. Eu dou muito exemplo, Aline, que eu ouvi na administração,
que é a seguinte: eu tenho uma filha de 6 anos. Se eu pegar e colocar na mão dela R$ 10, ela vai saber com o que gastar, que está ali na faixa com que ela gasta, R$ 10, R$ 20. Se eu colocar uma nota de R$ 200 na mão dela, provavelmente ela vai perder ou alguém vai pegar dela. Ou seja, ela não está preparada para aquilo. Nós precisamos estar preparados para poder receber, às vezes, até um valor desse. É o que você falou aí. Muitas das vezes a pessoa pega de surpresa, não teve educação financeira, não tem, como a maioria dos brasileiros, a maioria de todos nós, né? Acaba que a gente vai nos trancos, barrancos aprendendo e acaba gastando todo o dinheiro que recebeu porque não teve, recebeu um valor muito alto, não teve condições de controlar aquilo ali e acaba gastando tudo. Como você falou, a maioria voltam a estaca zero ou até pior, até com dívidas. Exatamente. Então, mas eu coloco aí, é você estar preparado. Exatamente, gente, não adianta, descarta essa possibilidade aí, começa a estudar sobre educação financeira, sobre finanças e começa a investir esse dinheiro aí, tá bom? Por exemplo, se eu der esses mesmos R$ 10 pro Benjamin, ele vai comprar tudo de bolinha e de balinha. Ele não sabe lidar nem com os R$ 10. Imagine se eu botar um valor muito alto, tá? Então, não, você tem que se preparar. Hoje, se você falar assim, Aline, eu vou te dar 1 milhão agora. Nossa, você vai gastar? Eu não gasto nem um centavo. Eu vou investir, vou viver só do investimento dele, do rendimento dele. Só disso. Desse valor, entendeu? Por quê? Porque hoje você tem outra cabeça. Gente, depois que você começa a estudar sobre finanças, você pensa 1000 vezes para comprar as coisas. Bem, cara, isso aqui é R$ 500, R$ 500 eu compro quantas ações, quantos fundos imobiliários aqui, né? Quantas cotas de fundos imobiliários eu consigo? Então, é o quê? É aprender, é correr atrás, gente, é se dedicar àquilo, as coisas começam a mudar. Você pode ver, a gente fala muito, né? Tem gente que nem tem condições, mas está lá se matando para comprar um tênis de R$ 1.000 sem ter condições daquilo. Sem ter condições. Aí você vê os ricaços lá usando moletom, né? A mesma roupa, a roupa tudo preta ali, tudo básico ali. Por quê? Gente, não tá nem aí, não quer mostrar nada para ninguém, não quer ser aceito por ninguém, entendeu? Então é isso, tá? Então não adianta. Com crença errada você não vai longe, não. Então, primeira coisa, eu falei, levantamento das dívidas, tá, gente? É ter consciência total dessas dívidas, tá? Aí, de acordo com o que o Robério falou, exatamente, liga na central de atendimento e fala, ó, eu quero o meu memorial de cálculo aqui dessa dívida aí que eu tenho com você. Se são várias, vai atrás de todas elas para você começar a ter consciência, você está tomando consciência das suas dívidas, tá? De como que está a sua situação hoje. Segunda coisa que você vai fazer, e também ela é super necessária, e não tem como sair das dívidas sem fazer isso. Você vai primeiro também, você vai fazer o quê? Um levantamento agora das suas despesas, dos seus gastos, tá? Saber assim, peraí, que tanto que eu estou gastando, tá? O que eu, particularmente, eu oriento? Tenta fazer isso por 3 meses. Tá bom? Por 3 meses vai ser mais chatinho, mas faz, se for possível. O ideal chega todo dia ali nos primeiros meses, tá, gente? Você não vai fazer isso sempre, todo dia, não é assim. Mas, por exemplo, todo dia, se você tá querendo sair das dívidas, então você tá começando a se programar. O que você tá anotando o que você tá gastando todo dia, para você no final do mês, você ter uma consciência para onde está seu dinheiro. Mas vamos supor, eu vou falar aqui para ficar um pouco mais fácil, quais são os seus gastos ali obrigatórios. Esse aí. Tenha consciência dele. Então, o que você pode fazer? Você pode usar um aplicativo, você pode usar uma tabela do Excel ou um caderninho mesmo ali. Não, peraí, eu tenho gastos aqui, eu não vou entrar nos outros porque isso varia de família para família, tá? De pessoa para pessoa. Então, o que eu faço aqui? Começa a listar o que você gasta todo mês. Aluguel, isso não tem para onde correr. Todo mês você gasta. Então, aluguel, água, luz, saúde, escola, todos os seus gastos que todo mês você tem ali, começa a anotar. Por quê? Porque aí agora você está tomando consciência de onde seu dinheiro está indo. Para onde que você está mandando seu dinheiro? Porque muitas vezes, gente, você só sabe que o dinheiro acabou, mas você não sabe nem para onde que foi. Então você vai começar agora a tomar consciência de para onde você está mandando seu dinheiro. Tá? Então você começa a anotar os seus gastos. O interessante é que você faça isso durante uns 3 meses para você saber para onde que está indo seu dinheiro. Tá bom? Então, eu preciso de ter consciência das minhas dívidas, número 1. E 2, eu preciso de ter consciência das minhas despesas mensais. Que tanto de dinheiro que entra, que tanto de dinheiro que sai. Beleza? Beleza. Então, tá. Então, eu já tenho consciência dessas duas coisas, certo? Agora, eu preciso de criar
Ponto 3. Eu preciso de criar uma estratégia para eu sair das dívidas, um planejamento para sair das dívidas. Como assim, Aline? Colocar data para você acabar com as suas dívidas, entendeu? Ser específico, ó, isso aqui. Você vai fazer um planejamento, você vai criar uma estratégia para você sair dessas suas dívidas aí, tá bom? Aí o que eu já falei? Você já fez um levantamento das suas dívidas, então você já sabe para quem que você está devendo, que tanto que você está devendo, tudo isso. Mas também você já sabe que tanto que você está ganhando e que tanto que você está gastando. Tá sobrando dinheiro? Não tá sobrando dinheiro. Tá faltando dinheiro todo mês? Então a gente vai ter que sentar e rever isso aí. Tá? Porque se está faltando dinheiro, essas suas dívidas só vão aumentar, só vão piorar. Não, Aline, até que eu vi aqui que sobra um pouquinho, mas eu estou devendo aqui. Ah, então peraí, vamos reorganizar, tá bom? Gente, quando eu falo de fazer um planejamento aqui das dívidas, você vai criar estratégias para sair dela. Né? Primeiro, outra coisa que você precisa de ter lá quando você toma consciência das suas dívidas. Quais são as dívidas mais importantes? Né, as que são mais sérias, as mais perigosas ali. Então você também tem que dar analisar, essa aqui tem um bem aqui, né? Ou, se eu não pagar aqui, eu posso perder o meu carro, se eu não pagar aqui, eu posso perder meu apartamento. Ó, uma coisa que a gente pega muito aqui como advogado, tá? A gente pensa que não, mas, por exemplo, as pessoas deixam de pagar um monte de pagam um monte de coisa, mas não pagam condomínio de apartamento. Ah, moro aqui e não tô pagando o condomínio do meu apartamento. Beleza? Ah, tá bom. Gente, se você não fizer isso, você corre o risco de perder o seu apartamento. Perder, só que as pessoas não têm consciência disso, que é uma das coisas que se você não pagar, você vai perder. Ah, mas eu comprei um carro, beleza, ele ainda não é meu. Se você não pagar, você vai perder seu carro. Quer falar, Roberto? Pode falar. São as contas essenciais, né? A gente tem que deixar essas contas essenciais para a gente poder pagar e ter a certeza dessa, que é a questão que a gente costuma falar, é da segurança, né? Você tem a segurança, você tem os sonhos e tem outros projetos, mas a segurança vem em primeiro lugar. Né? Igual, por exemplo, na minha época eu estava desempregado. Qual era a prioridade? Era a segurança da minha família. Né? A pessoa fala, eu perdi o emprego, o que é que eu vou fazer? Uma pessoa me perguntou um dia desse, Roberto, eu perdi o emprego, como é que eu faço com o meu cartão de crédito? Eu pago? Eu falei, não, você não vai pagar o cartão de crédito. Porque se você pagar o cartão de crédito agora, você vai fazer mais dívida, porque você vai liberar mais limite e logo, logo você vai ter que comprar mais. Então, você aproveita os meses que você está, vai receber seguro, tenta negociar com o cartão, fazer algum tipo de negociação, ou até paga no próximo mês, mas o principal agora é a sua segurança, a segurança da sua família. E depois, quando você se recolocar no mercado, você começa a ver a possibilidade de fazer o pagamento. Porque se você não mudar o hábito, o comportamento, você vai pagar o cartão, mês que vem você não vai ter como pagar e vai fazer mais dívida, vai usá-lo novamente. Então, tomar muito cuidado com isso. Tem uma pergunta aí do GEL, que é consórcio e título de capitalização. É um bom investimento? Deixa eu só falar aqui, gente. Como a gente está falando de dívida, a gente tem que tentar focar só nas dívidas. Pode perguntar lá, ele vai salvar, o Roberto vai salvar. Você pode fazer essa pergunta e a gente responde lá embaixo, porque senão a gente vai fugir do assunto aqui. Aí a gente já está entrando em investimento, foge do assunto, a gente não responde, não fala do que deve falar aqui, tá bom? Mas assim, deixa essa mesma pergunta. Não estou te ouvindo. De antemão, eu já aviso que capitalização não é investimento. Isso, tá bom? Então, olha só. Se for pergunta que não tem a ver com saindo das dívidas, sobre dívidas, pergunta lá embaixo, que ele vai deixar salvo, e a gente tenta responder lá, tá? Porque senão a gente vai desviar muito, tá bom? Então, aqui, gente, voltando aqui só nas dívidas aqui, que eu falei quando você faz um levantamento das suas dívidas, coloca nas suas dívidas lá, que ela vai estar em um desses grupos aqui, tá? Se a dívida é essencial, aquela assim, que se eu não pagar vai cortar a água, a luz, o aluguel, o condomínio, essa é prioridade de pagamento, beleza? Prioridade de pagamento. Aí você coloca lá, número 1, prioridade de pagamento. A 2, como que é? Se você tem alguma dívida que tem algum bem como garantia, opa, ela é muito importante também, ela é prioridade. Então, 2, beleza? Então, aquela essenciais, ele que se eu não pagar rapidinho vão estar cortando. 1. Aqui tem bens em garantia. 2, beleza? Então, essa aqui você tem que pagar logo depois,
tá bom? Depois, em terceiro, as de juros maiores e, por último, as de juros menores. Então, até isso você tem que criar uma estratégia. Então, saiba lá. Pronto, eu estou listando as minhas dívidas, estou tomando consciência dela. Essa aqui tem bem como garantia? Não, não tem. Ah, então, peraí, vamos ver. Qual que é os juros dela? Essa aqui eu estou pagando tanto de juros, essa aqui eu estou pagando tanto, tá? Ah, as essenciais. Poxa, eu já estou devendo 2 meses de água. Se eu não pagar, vão cortar. De luz, vão cortar. Então, peraí. Você tem que ver até isso. O que é prioridade para você pagar? Isso você vai fazer o quê? No seu planejamento, tá bom? Então, pronto, eu tomei consciência das minhas dívidas, já sei aqui quais eu vou ter que pagar primeiro. Então, aí você vai começar a criar uma estratégia em cima disso aí, tá bom? Então, o que eu vou pagar primeiro? O que é mais importante, tá certo? Gente, uma das coisas que eu falo aqui é que eu falei no início, né? Que é sacrifício, né? Você sair das dívidas, você vai ter que ter um certo sacrifício. Por que eu falo para você fazer também um levantamento das suas despesas? Por quê? Porque você precisa de tomar consciência delas. Por quê? Você precisa de saber se você está gastando a mais, se você está gastando a menos, o que é essencial ali, o que não é. Entendeu? Você tem que tomar consciência. Porque talvez para você pagar suas dívidas, talvez você tenha que cortar gastos. Ah, não, mas Aline, eu não estou disposta a cortar gastos. Talvez não seja cortar, mas reduzir, substituir uma coisa por outra. Ah, ó, a gente sai para comer todo final de semana, ó. A gente vai sair, mas a gente vai fazer piquenique, a gente vai levar de casa. Entendeu? Ah, pago tanto de academia. Não, eu não vou para academia, eu vou para aqueles parques públicos que tem aqueles equipamentos. Entendeu? Ou aquelas aulas que tem em parques também, que são, né, um professor lá e tudo. Gente, vale, viu? Isso vale. Vale muito. Procura essas coisas, são alternativas. Ah, não, isso aqui eu consigo cortar. Corta gastos, se for possível. A princípio, corta gastos. Diminui, o que não dá para cortar, diminui. De repente, você tem uma conta de água de R$ 1.000, mas você está vendo que você está gastando água assim à toa. Lavando a varanda lá, lavando a garagem e gastando muita água. Pô, peraí, agora vamos no balde. Gente, são coisas assim bobas. Junta a sua família e fala, ó, a gente precisa de sair desse momento aqui de crise, até pra gente viver melhor, mais tranquilo. Então vamos juntar, a gente precisa de ter consciência. O que a gente pode fazer aqui para estar reduzindo, cortando, substituindo? A gente tinha muito aquela de assinatura a cabo, né? Aquela TV a cabo, né? Aí hoje você tem o quê? Netflix, você paga bem menos. Ou outras assinaturas aí, né? Outras, esqueci o nome agora, que você pode simplesmente pagar bem menos do que um canal, um combo lá que você paga um monte de coisa e nem assiste. Entendeu? Ah, mas Aline, eu gosto. Não, tudo bem, mas você vai fazer esse sacrifício por enquanto. Ah, substituir. Hoje eu tô pagando aqui para Vivo R$ 700 de internet, televisão e telefone fixo. Pô, telefone fixo quase ninguém usa, né? Ah, beleza. Então tá, internet, a TV. Poxa, a TV eu posso substituir, né? Ah, posso substituir. Então eu só preciso da internet, Mas a Vivo tá me cobrando, Tem muito aquele lance de venda casada, tá, gente? Que a gente não é obrigado a fazer aquilo ali. Não, não, eu só quero a internet. Então só a internet é 500. Ah, beleza. A TIM ali, nem sei se existe mais a TIM. A TIM ali é 300. A outra ali é 200. Então você vai substituir. Você vai substituir. Então você tem que analisar. Só que você só vai conseguir fazer isso se você tiver consciência de onde está indo o seu dinheiro. Para onde que está indo o seu dinheiro? Se você não tiver essa consciência, não tem como. Certo? Então pronto. Aline, já cortei os gastos, já fiz as substituições, já reduzi o que era possível. E agora? Não consigo fazer mais nada. Tá sobrando dinheiro para pagar dívidas? Dá para você separar um pouquinho ali do seu salário para pagar a dívida ali? Não, tá tipo 0 a 0. Então, aí você vai ter que fazer um outro passo, que é o quê? Uma renda alternativa. Uma renda alternativa. Ou você faz um curso que você vai ganhar mais lá dentro do seu trabalho mesmo, você vai ser promovido, alguma coisa. Ou não, Aline, não tem como mais, não tem como ser promovida ali no meu trabalho. Não tem. Então, tudo bem. Então, crie rendas alternativas. Algo que vai te trazer mais dinheiro, porque aí você foca esse dinheiro todo para pagar a dívida. E depois que você pagar a dívida, aí já vai ser dinheiro que você pode jogar todo para o investimento, que você já vai estar com outra cabeça. Entendeu? Criar rendas alternativas. Aí dentro mesmo das dívidas, que eu já coloquei os pontos importantes aqui, tá, gente? Então, tomando consciência da dívida, isso de forma geral, dos gastos, tá? Criando um planejamento ali de pagamento de dívida, tá bom? Pronto. Agora, estratégias que você pode ter para sair dessas dívidas. É cortar gastos, é reduzir ou substituir esses gastos, tá?
Um outro ponto, renegociar dívidas. Quando eu falo de renegociar dívidas, aí entra naquele ponto que o Roberto falou. Pronto, eu tenho um memorial ali das minhas dívidas, então eu sei ali que eu devo 2 mil, eles estão me pagando 10 mil, eles estão me cobrando 10, 20 mil. Aí é onde você vai entrar num acordo lá com o banco. Entendeu? Mas só se você tiver dinheiro para pagar. Se você não tiver, você vai ter que correr atrás de uma renda alternativa para você ter esse dinheiro, porque não adianta nada você procurar o banco, fazer um acordo e não pagar. Não vai adiantar nada, tá? Agora, quando eu falo de substituir dívida, gente, é uma dívida mais cara para uma dívida mais barata. Não é eu aumentando a minha dívida ou dilatando, não. Tá? É a mesma dívida, só que com juros menores. Eu preciso de. Aqui eu estou pagando 5%, aqui eu consigo pagar 2%. Mas é o mesmo valor da minha dívida. Opa, aí vale pensar nisso aí. Se é isso mesmo, opa, vale pensar. Então, essa aí tá valendo. Pode falar, Roberto. Inclusive, teve uma pessoa também que me perguntou a respeito disso. Roberto, você acha que é correto eu pegar um empréstimo para pagar a minha dívida? Aí eu falei, vamos lá, como é que você vai fazer? É uma alternativa. Quanto é que você está pagando de juros? Quanto é que você vai pagar de juros na sua dívida? Ah, é 10%, 8% ao mês? Quanto é que você vai conseguir o empréstimo? É 2%, 1,5%? Então, aí compensa. Você pega um empréstimo com juros bem abaixo do que estão cobrando, você quita a dívida total, né? Quita a sua dívida total e você vai pagar a parcela do empréstimo mais barato, mais em conta. E muda o comportamento, porque não adianta você pegar um empréstimo e não fazer isso que você falou aí, se não couber no seu orçamento, você não faz nenhum que cabe no seu orçamento. Se aquele valor que você vai pegar de empréstimo, você consegue pagar. Aí vale a pena. Você quita uma dívida maior com um valor menor de parcela, que vai caber dentro do seu bolso. Então, assim, eu falei de cortar gastos, renegociar dívidas, aí é você ir lá no próprio banco e tentar diminuir os juros e tentar facilitar para você. Ali, não conseguir, eles não abaixem tudo. Gente, existe aquele lance de permuta de dívida, tá? Você vai, como se outro banco comprasse a sua dívida, né? Você vai continuar com a dívida, mas só que aqui você paga 5, lá você vai pagar 1,5, mais ou menos isso. Tá? O empréstimo eu já coloco como ponto 3, que é o que o Roberto falou. Poxa, eu vou pegar um empréstimo ali de um banco que eu vou estar pagando 2%. Inclusive na mentoria a Aninha falou que fez isso, né? Ela conseguiu uma das dívidas pagar no próprio banco, ou renegociar no próprio banco, que diminuiu pra caramba. Outra dívida, ela conseguiu fazer isso. Eu peguei um empréstimo aqui, o valor da dívida é o mesmo, o tempo é o mesmo, mas aqui os juros são bem menores. Mas aí você tem que ver o contrato certinho, tá, gente? Porque normalmente tem coisa embutida lá. Aí você precisa de ter consciência disso. Agora, se no final da brincadeira realmente for aquilo ali, é isso. Eu posso pegar um empréstimo aqui porque eu vou quitar essa dívida que os juros estão mais altos. Eu vou continuar endividada? Eu vou. Só que antes eu estava pagando 8%, agora eu estou pagando 3%. Então, tá valendo, tá? Isso tá valendo, tá bom? E o último ponto, que é o quarto aí de como estratégias que eu já havia falado, é criar rendas alternativas, gente. Se você já cortou gasto, já substituiu, já fez tudo que você tinha para fazer, você vai ter que criar rendas alternativas. Se não tem mais para onde cortar, não tem mais para onde se sacrificar, aí é criar rendas alternativas. Ah, eu vou fazer um Uber no final de semana, eu sou bom nisso aqui, então eu vou fazer uns bicos no final de semana, vou fazer um pouco mais de hora extra aqui num certo determinado, num período de tempo aqui, que aí eu vou receber um pouco mais, eu consigo direcionar todo esse dinheiro para a dívida, entendeu? Mas se você não tiver consciência, o que você vai acontecer? Você vai cortar gastos, mas vai começar a gastar com outras coisas. Ou você vai criar uma renda alternativa, mas não vai pagar a dívida, vai fazer outras coisas. Então, não, é tomar consciência mesmo delas. Né? Você fazendo isso, tomei consciência das minhas dívidas, tomei consciência dos meus gastos, criei um planejamento ali, aí é você se manter firme naquele planejamento. É se manter firme. Ó, eu preciso de ter, vamos supor, do meu salário aqui, que foi até o que a Aninha também falou na mentoria, não sei se você se recorda, 30% dela só para dívida. Só para dívida. Ela ainda até pegava um pouquinho e começava a fazer como se fosse um investimento, né? A reserva de emergência dela. Né? Então, assim, não, 30% é dívida aqui. Gente, outra coisa, acabou com uma dívida, comemore, entendeu? Ó, traz a família, gente, sabe aquela dívida? Quitamos aquela dívida. Faz alguma coisa para comemorar, não para você gastar de novo e fazer outra dívida, não, mas tipo assim, para ser gratificante, para você falar, olha só como é bom você eliminar uma dívida da sua vida. Olha só, nem que seja assim, ó, vamos fazer um jantar especial, vamos pedir uma pizza que é mais barata e vai dar para todo mundo e a gente vai comemorar essa vitória, porque é uma vitória, gente. Cada dívida é uma vitória mesmo. Cada dívida que você consegue vencer é uma vitória. E aí você precisa de criar uma estratégia.
né? Como que eu posso fazer? Não, meu dinheiro não dá mais, então o que que eu posso fazer de renda alternativa? Agora, aquela renda alternativa que vai te dar um dinheiro a mais, direciona para pagar a dívida. Quanto antes você ficar livre dessa dívida, melhor é para você. Mais paz você vai ter, melhor você vai dormir, menos conflito você vai ter dentro de casa, mais você vai começar a falar assim, nossa, esse dinheiro aqui eu vou começar a investir. E esse dinheiro vai começar a trabalhar para mim, ao invés de eu pagar juros, agora eles vão me pagar juros. É muito bacana quando você toma consciência. Aí você começa a falar, nossa, eu quero acabar com isso logo e começar a investir e ir para o outro lado. Ou você está pagando ou você está recebendo. Que todo mundo aqui esteja recebendo. Se não está, que venha receber. Acaba lá com o que você está pagando e começa a receber. Pode falar, Roberto. Sim, só fazer uma menção honrosa aí ao pessoal do Tio FIs, que é um pessoal aí que trabalha com fundos imobiliários, tem uma mentoria fantástica também. Eu estou fazendo o curso deles, aprendendo um pouco mais sobre investimento em fundos imobiliários para poder passar futuramente para os meus mentorados também. Então, prazer vocês estarem aqui com a gente, tá? Muito obrigado e vamos curtir aí a live. Pessoal, vamos curtir a live, hein? Estão gostando? Comenta aí pra gente. Estão gostando? Tem mais dúvida? Manda Ok. pra gente. Até porque nosso tempo está acabando, né? Por isso que se alguém quiser fazer alguma pergunta, se for dentro desse assunto de dívida, coloca aí que a gente ainda tenta responder no restinho de tempo aí. Mas, gente, no geral, é isso que você precisa de fazer, tá? O levantamento das suas dívidas aí de forma bem específica, se possível, ir atrás desse memorial de cálculo aí de cada dívida, para saber o valor original, o valor final, que tanto de juros que você está pagando, tá bom? Tem que ter isso bem em mente, tá? Em terceiro, aí você vai criar uma estratégia para você sair das dívidas, tá? Uma estratégia mesmo. Você já sabe quanto que você está ganhando, se está faltando, se você está gastando a mais todo mês. Não. Eu pedi para vocês fazerem isso durante 3 meses. Em 3 meses você vai saber se você está gastando muito mais do que você deveria, para onde que está indo o dinheiro que não precisava de ir, aonde que você consegue melhorar ali, entendeu? Fazer um sacrifício. Gente, depois que você sai das dívidas, aí você pode rever as coisas. Ah, não, isso aqui a gente consegue voltar, isso aqui a gente consegue aumentar um pouquinho mais, desde que não estoure. Não estoure ali o seu orçamento, desde que você não fique endividado. Porque o ideal, eu pausou aqui que estava acabando. Até porque o ideal é que você tome essa consciência, porque aí agora você vai começar a investir, esquece dívida. É aquilo que a gente falou, ou você está pagando dívida, ou pagando juros, ou você está recebendo juros. E os juros, dependendo do lado que você tiver, é excelente, mas dependendo do lado que você tiver, é horrível. Até porque quando você está investindo, os juros aqui são muito bons, mas eles são bem menores do que os juros que normalmente a gente paga nas dívidas. Então a gente precisa de ter consciência disso. Foge disso e começa a receber juros compostos. Né? A oitava maravilha, se eu não me engano, juros compostos. Então, ou você está pagando, se você tiver endividado, você está pagando, você está perdendo dinheiro ali, você está mandando dinheiro para lá, ou você está recebendo. Se você já tiver no nível de investimento, igual aí a gente falando, você falando aí dos fundos imobiliários, né? Aí você está investindo, você está ganhando dinheiro. Todo mês você está recebendo ali, ó, né? Um pouquinho ali daquilo ali, da aluguelzinho ali, aquilo ali é muito massa. Quando você pega ali, gente, o home broker ali, começa a ver assim, vai receber tanto. É muito bacana, ainda que na hora que você começar, você vai ver que vai ser pouquinho, mas, gente, é um dinheiro que você não fez nada para receber. Você só investiu, ele que está trabalhando para você. Até você chegar no nível de você, se não quiser mais trabalhar aqui, você vai só viver dos rendimentos, que é onde você atinge a sua liberdade financeira. Isso é muito bacana, é muito bacana. Gente, se quiser fazer mais alguma consideração aí, Roberto, se alguém quiser perguntar aí sobre dívidas aí, fique bem tranquilo aí, fique bem à vontade. Agora é com você. Eu costumo passar para o pessoal o seguinte, que a questão da dívida quando você começa a anotar tudo, ver tudo direitinho, você vai doer agora, mas é melhor doer agora para não doer nunca mais. Então é isso que você tem que ver, ó, vai doer agora para não doer nunca mais. E você tem 3 palavrinhas que é importantíssima nesse processo, né? Que você até falou uma delas aí, que é a clareza, você ter a clareza de onde você está e onde você quer chegar, né? Você ter a consciência de que o que eu fiz no passado trouxe até aqui, mas o que eu vou fazer agora vai me levar a lugares melhores, né? E o outro é o comportamento, que foi meu comportamento que fez isso comigo. Eu tenho que mudar esse comportamento para que as coisas aconteçam diferente na minha vida. E juntar toda a família e falar, a gente precisa aqui juntos fazer algo para melhorar.
Por exemplo, foi o que eu fiz. Qual foi a decisão que eu tomei? Eu tive que ir morar com meu sogro. Falei, ó, a gente vai ter que ficar um tempo lá para ajustar as coisas, ajustar as contas. Algumas pessoas da família ajudou a gente, e aí eu fui para frente. Eu fui o quê? Fui estudar, fui adquirir Você já saiu conhecimento. do sogro? Hã? Já Oi? saiu da casa do sogro? Entendi. Já saiu da casa do seu sogro? Já estou morando no Riacho Fundo. Eu estou fazendo a live da nossa casa aqui. Aí bota dia pra você sair aí, ó. Coloca um prazo aí pra você cair fora. Mas então já a coisa já tá melhor do que, né? Melhor do que eu imaginava. Tá bom demais. Coisa boa demais. É. Pois é isso, então, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, né, eu agradecer a todos pela participação, né, vai ficar gravada a live depois, quem quiser assistir, né, curtir, compartilhar com os amigos, é muito importante, porque nós, como eu falei, a gente falou no início, tem muita gente aí passando por esse problema, e como a gente falou, né, a dívida, ela às vezes, como a Alina falou, ela dá insônia, a gente tem medo, tem estresse, tem muitas situações que acabam complicando nossas vidas, a situação no trabalho, então complica muito a nossa situação quando a gente está só pensando na dívida. E outra coisa que eu costumo falar com o pessoal, como a Aline falou, é você focar na solução. Né? O problema já está ali, então agora a gente tem que focar na solução para poder procurar alternativas para a gente poder sair dessa dívida. E tem Então é jeito, esse o né? objetivo. Dentro aqui da gente, claro que aqui é uma live, é rapidinho, a gente não consegue falar de tudo, como que são essas estratégias, como fazer, né? Mas, gente, tem como, tá? Tem como. Não precisa ficar desesperado, tem como. Você só precisa de ter paciência, né? E procurar uma forma, uma ajuda, né? Uma ajuda. Se você não conseguir fazer sozinho, é buscar uma ajuda mesmo, para te tirar disso aí, para te ajudar a sair disso aí, na verdade. Que, na verdade, não é a gente que tira, a gente só orienta. Se a pessoa não quiser, ela vai continuar lá. Agora, se a gente der orientação e a pessoa cumprir aquilo ali, é batata. Não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. A coisa vai acontecer mesmo. Pode continuar, Roberto. Então é isso, gente. Mais uma vez agradecer a todos. Espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso para todos. Né? Se tiverem dúvidas, pode falar comigo. Né? Tem o Instagram da Aline, que é o Transborda Finanças. Tem muito conteúdo bacana lá. No meu, eu estou começando a postar agora. Essa é a primeira live que eu estou fazendo. Eu sempre participei de outras lives com as pessoas, mas a minha primeira live, que como eu falei lá, eu queria primeiro pegar o certificado para poder começar a passar os conteúdos com mais propriedade. Então, assim, eu estou começando, mas eu quero começar, eu quero fazer isso junto com vocês. Né? Além de já estar mais tempo aí na que querer, se você, como ela falou, se a pessoa não quiser também, a gente não pode fazer nada. A gente tem a mentoria, eu tenho mentoria individual, tenho mentoria em grupo, a Aline tem mentoria individual, tem mentoria em grupo. Então, nós estamos aqui para ajudar, para contribuir para que esses números no Brasil, eles acabem, eles reduzam o máximo possível. Né? Então, conte com a gente sempre que necessário. Tá? Muito obrigado mesmo. Aline, se quiser fazer sua consideração final. Muitíssimo obrigada, Robério, aí pela oportunidade, foi bem bacana. E aí a gente continua em nossa parceria aí, pode contar comigo aí, o que eu puder ajudar, tá bom? Pessoas, pensem muito sobre o que a gente está falando. Se você está endividado, tem saída para você. Não se conforme em viver endividado. Não é normal, não é natural isso, tá? Talvez você tenha vivido, talvez você tenha vindo de uma família assim, e você acha que é normal, mas não é. Não é. E tem como fugir disso. Tem como você ver o dinheiro de outra forma. Tem como o dinheiro ser benção na sua vida e não ser um peso para você. Nossa, eu tô devendo, o dinheiro é ruim. Não. É o que eu sempre falo, o dinheiro, no lugar dele certinho, é benção. Ele vai te proporcionar coisas assim muito bacanas, tá? Então, pensem nisso. Se tá endividado, procura, busque ajuda para sair disso aí. É possível sim sair. Você consegue sair, tem como sair. Você precisa de conhecer os bancos, eles são muito espertinhos. Você vê, o Roberto tinha uma dívida de dois, né? Original, não sei qual era o original, mas estavam cobrando quase 50, 40 mil dele. Aí vai lá e paga com dois. Como assim? Você acha que eles estão perdendo dinheiro? Ah, eles estão sendo bonzinhos com o Roberto? Não. É só porque eles estavam cobrando muito além do que eles poderiam estar cobrando. Entendeu? Então tem estratégias para isso. Você tem que ir atrás. Vai atrás disso, vai atrás de conhecimento, vai atrás de sair disso aí. Porque não se conforme em viver endividado. Isso não é normal, isso não é natural, isso não faz bem para ninguém. Saia disso,
saia disso. Para que você possa, de fato, viver o que você precisa de viver, que o dinheiro possa te proporcionar. Né? Porque o dinheiro te proporciona muitas coisas, muitas experiências boas na vida, viagens, cursos e muitas outras coisas. Então, ele, no lugarzinho dele, ele é benção. Tá bom? Então, se precisarem de alguma coisa, tá o Robério também aí, eu tenho as minhas mentorias, é só procurar aí que a gente ajuda vocês, tá bom? Beleza, Robério? Muitíssimo obrigado. Obrigado por todo mundo aí que ficou até agora, todo mundo que tá aí com a gente, tá bom? Espero ter ajudado, contribuído aí de alguma forma. Tá? É muito conteúdo, gente, mas assim, pelo menos a noção ali é essa, tá? O norte é esse aí, tá bom? Então, que dá pra gente falar, a gente fala, tá bom? Mas qualquer coisa estamos aí. Obrigada, Robério. Qualquer coisa estamos aí quando precisar, se quiser fazer outras lives, agora a gente vai fazer lá. Vamos marcar uma pra gente fazer lá no nosso, tá? Até para você contar um pouco da sua história, né? Lá no meu, lá para contar um pouco da sua história, a gente faz outra live aí, tá bom? Beleza? Vou começar a fazer mais, falar um pouquinho também depois para o pessoal que quer saber sobre investimento. Tem muita coisa bacana que a gente pode falar. E a última orientação que eu quero deixar para vocês é que o dinheiro ele precisa de uma direção. Porque dinheiro sem endereço, ele se perde no caminho. Então, ele vai para algum lugar. Então, dê direção para o seu dinheiro. Então, saiba usá-lo da forma correta. Tá certo, gente? Muito obrigado. Valeu, Aline. Boa noite. Tudo de bom. Deus, obrigada, Roberto. Obrigada aí, pessoal, por tudo. Fica com Deus. Tchau. Agradecer a todos aí pela participação, tá, pessoal? Valeu, muito obrigado por tudo.